Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, visita Taiwan e declara apoio incondicional dos Estados Unidos para com a democracia taiwanesa. E quando os Estados Unidos resolve apoiar a democracia dos outros, a gente sabe muito bem como que a história termina. A China, obviamente, não gostou e o ministro das Relações Internacionais disse que a visita é uma grave tentativa dos Estados Unidos de sabotar a integridade territorial da China, já que a China considera Taiwan como parte do seu território. Então, como um representante de Estado dos Estados Unidos está fazendo uma visita a Taiwan, para os chineses é como se os americanos estivessem tentando demonstrar que reconhecem Taiwan como um estado separado da China. Inclusive, na semana anterior, os chineses declararam que essa visita, se acontecesse, teria consequências catastróficas. Prometeram, inclusive, retaliação militar, o que poderia incluir o início da guerra, da tão esperada guerra pelos chineses para subjugar o governo taiwanês, o que, convenhamos, os chineses já estão se preparando para fazer há décadas, mas os americanos parecem estar jogando gasolina no fogo nesse momento. Pelo menos essa é a impressão que os Estados Unidos dá com as recentes declarações do presidente Joe Biden e com a visita da Nancy Pelosi a contragosto dos chineses. Então você pode estar se perguntando por que diabos os Estados Unidos está metendo o nariz lá em Taiwan? Por que diabos os Estados Unidos têm que meter o nariz em todas as tretas ao redor do mundo? Vamos entender tudo isso agora. O trio amoroso China, Estados Unidos e Taiwan é o principal conflito no mundo hoje, com possibilidades reais de desencadear uma terceira guerra mundial. É um conflito aí umas 100 vezes mais grave do que o conflito da Rússia com a Ucrânia, por um simples motivo. No conflito da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos podem continuar enfrentando a Rússia pelas mãos dos ucranianos para sempre, né? Sem ter que entrar num conflito direto com a Rússia. Já em Taiwan, não, vai ter que botar a mão na massa. E um conflito direto entre as duas maiores potências mundiais seria uma catástrofe, um cenário apocalíptico para o planeta. Isso porque num piscar de olhos a gente teria aí ao lado dos Estados Unidos os aliados ali americanos na região e inimigos da China, que são o Japão, a Austrália, as Filipinas, a Coreia do Sul. E atrás da China está a Rússia, né? A Rússia com experiência e tecnologia militar comparável à dos Estados Unidos e louca para ver a China entrar nessa briga. Mas vamos começar aqui entendendo a história por trás desse conflito. A China é esse paizão aqui, ó, pessoal, no Sudeste Asiático, terceiro maior país do mundo em extensão territorial e é disparado o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas. Isso daí é 7 vezes mais gente do que no Brasil. A China também tem o maior exército do mundo em número de soldados, com mais de 2 milhões de soldados, e é a maior economia do mundo em poder de compra desde 2014. Já Taiwan é essa ilhazinha aqui do lado da China, que tem 23 milhões de pessoas. É mais do que países da Europa como a Holanda, como Portugal, como a Suécia, mais do que o dobro do que esses países aí que tem menos de 10 milhões de pessoas. E essa ilhazinha aqui também é a 21ª economia do mundo, na frente de vários países europeus também, como a Irlanda, a Bélgica, a Áustria. A ilha de Taiwan, até os anos 1600, era uma ilhazinha pacata ali com algumas tribos locais, nada de muito exótico acontecendo. Aí lá nos anos 1600 começaram a chegar os europeus, porque nessa época os europeus estavam loucos colonizando tudo quanto é pedaço de terra que eles achavam pelo mundo. Então chegaram primeiro os holandeses aqui no sul da ilha, depois chegaram os espanhóis, estabeleceram uma colônia no norte, mas logo os chineses começaram a colonizar em massa Taiwan, os europeus foram embora e Taiwan se tornou parte da China já nos anos 1600. Prestem bem atenção nisso, pessoal. Taiwan era parte da China desde os anos 1600 e assim ficou por mais de 2 séculos, até o começo da Guerra Sino-Japonesa entre a China e o Japão, lá em 1894. Em 1894 começa essa guerra, né, entre China e Japão pelo domínio das Coreias. Eles estavam disputando quem que ia ficar com o território das Coreias. E a China tomou um pau do Japão, perdeu não só as Coreias, como perdeu também a ilha de Taiwan. Então em 1895, Taiwan se torna território do Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então aí mais ou menos uns 50 anos que essa ilha aqui ficou sob domínio japonês. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente na Europa, quando Hitler invadiu a Polônia, mas o pau já estava comendo lá na Ásia entre China e Japão desde 1937. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial na Europa, a
China, como é inimiga do Japão, se torna parte do grupo dos aliados, né, do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, já que o Japão estava lutando do lado do Hitler, né, dos nazistas e da Alemanha. Quando termina a Segunda Guerra Mundial e o Japão perde, depois dos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, a China retoma Taiwan como seu território lá em 1945. Só que a paz aí durou pouco, porque a China antes da guerra estava em guerra civil. Uma guerra civil é uma guerra interna dentro do país, onde dois ou mais grupos disputam o poder. Então já estava rolando uma guerra civil desde antes da Segunda Guerra Mundial, onde os comunistas tentavam tomar o poder do governo nacionalista. Quando a Segunda Guerra acabou, a guerra civil reiniciou e os comunistas tomaram o poder 2 anos depois, lá em 1947, liderados pelo senhor Mao Tse-tung, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Os comunistas tomaram o poder e o governo nacionalista fugiu para Taiwan. Chegou lá em Taiwan e falou: não, nós que somos o governo da China, nós somos o governo da China inteira. E os comunistas lá em Pequim falaram: não, nós que somos os governantes de toda a China, incluindo Taiwan. E ficou nessa, né? A China ficou com 2 governos e o resto do mundo teve que decidir quem que eles iam reconhecer como o governo legítimo da China. E quem que vocês acham que eles escolheram, pessoal? Essa daí é fácil, né? Na Guerra Civil, os comunistas foram financiados pela União Soviética e o governo nacionalista foi financiado pelos Estados Unidos. Então a União Soviética e o Bloco Comunista reconheceu rapidamente o governo comunista de Pequim como governo legítimo e os Estados Unidos e seus aliados reconheceram o governo de Taiwan como o governo legítimo da China. Então por que a China comunista, que já tinha tomado todo o continente, não foi lá e tomou Taiwan também e acabou com essa disputa aí? Porque os Estados Unidos, com medo de uma expansão comunista na Ásia, correu na frente e assinou um tratado de defesa mútua com Taiwan, praticamente dizendo para a China: ó, qualquer um que atacar Taiwan vai estar em guerra com a gente, os Estados Unidos. E a China, pessoal, que acabava de sair de anos, né, de Segunda Guerra Mundial, apanhando muito pro Japão e de uma guerra civil onde acabou de quebrar o resto do país, não tinha condições nenhuma de enfrentar os Estados Unidos naquela situação. Então os chineses falaram assim: ó, beleza, Estados Unidos, ó, beleza. Só que isso aí vai ter volta, tá? Passaram-se aí mais de 2 décadas. Lá nos anos 70, a China começou a entrar em um certo conflito com a União Soviética, porque o Stalin morreu, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética começou a se afastar um pouco do stalinismo, do tipo de governo do Stalin, e entrar em conflito com a China. Então, no começo dos anos 70, ali no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia estavam ali no auge das tensões, tinham acabado de sair ali da corrida espacial e tudo. Quando os Estados Unidos viu que a China começou a entrar em conflito com a União Soviética, viu nisso uma oportunidade para tirar um aliado importante dos comunistas. Então o presidente americano foi lá e propôs um acordo com os chineses, falou assim: ó, China, eu reconheço vocês como governo legítimo, paro de reconhecer Taiwan, e a gente pega aquele assento na ONU lá, que é de Taiwan, e dá para vocês. E a partir desse momento, a China aceitou e o governo de Pequim comunista passou a ser reconhecido como governo legítimo por praticamente todos os países do mundo. Taiwan ficou diplomaticamente escanteado. Só que os Estados Unidos, assim, ó, Taiwan, vamos deixar quieto lá, pessoal, porque a gente já apoiou ele por todos esses anos aí. Não vamos invadir Taiwan, não. Vamos concordar aqui que Taiwan fica quietinha lá no seu canto. E a China ficou meio naquela, né? A oferta dos Estados Unidos era boa, mas eles nunca iam desistir de recuperar Taiwan, que o próprio governo chinês ensinou para sua população por anos que Taiwan é uma ilha rebelde e ia recuperar aquilo ali à força um dia. Passaram-se mais uns anos, lá nos anos 80, Taiwan dá outra cartada. Eles adoptam a democracia e se alinham mais com o Ocidente, com os Estados Unidos e com as ideologias do Ocidente. Então agora a China tem 3 motivos grandes para enfrentar Taiwan. O primeiro é o motivo histórico que eu já contei aqui. O segundo é o fato de que Taiwan agora é uma ilha democrática, com liberdade de expressão e tudo aquilo que a China é contra. Um exemplo um pouco ruim para a população chinesa, aos olhos do governo chinês, que é autoritário. E o terceiro motivo é o motivo militar. A China cresceu muito economicamente ao longo desses anos, investiu muito no seu exército e se tornou a maior economia do mundo em poder de compra lá em 2014. Pouca gente sabe isso, né? Foi pouco comentado pela mídia, mas enquanto a gente tomava aquele vareio lá da Alemanha, lá em Belo Horizonte, a China se tornava a maior economia do mundo em poder de compra. Só que a China sabe muito bem que para se tornar a maior potência do mundo, não basta ter a maior economia. Em algum momento eles vão ter que enfrentar os Estados Unidos. E enfrentar os Estados Unidos tendo Taiwan, uma ilhazinha colada no continente chinês,
como aliado americano, é uma missão quase impossível. Então o primeiro passo para poder um dia enfrentar os Estados Unidos militarmente é fazer com que a ilha de Taiwan saia do domínio americano e volte a ser parte da China. E individualmente, nenhum país do mundo tem ainda como enfrentar o exército americano. Mas uma coalizão entre China e Rússia é muito forte, porque a China tem muito dinheiro, tem muitos soldados e a Rússia tem experiência e tecnologia militar aí muito grande, né? Só comparável à dos Estados Unidos. Então por que os Estados Unidos vão lá agora jogar gasolina no fogo bem no meio de um conflito que está acontecendo lá na Europa? O que a gente tem que sempre pensar, pessoal, é que os governos têm muito mais informações do que a gente. Se vocês puxarem na memória, logo antes de começar a guerra na Ucrânia, o Putin e o Xi Jinping se reuniram várias vezes lá na China e anunciaram publicamente que eram mais do que amigos nesse momento. E como todo mundo sabe, na geopolítica não existe essa de amigo. Aquilo foi apenas uma maneira da China declarar que apoiava o que estava vindo pela frente, sem ter que assinar uma aliança formal com a Rússia. Mas a mensagem foi clara, só não entendeu quem não quis. Eles quiseram demonstrar que estavam alinhados, que o Putin foi lá, né, prestou contas para o seu Xi Jinping e que eles entraram em um acordo do que ia acontecer pela frente para tirar a dúvida de qualquer um de que lado que a China estava. É um fato de que China e Rússia têm um inimigo em comum, que são os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos é um inimigo em comum para a China e para a Rússia? Não é uma questão de gostar ou não gostar. Acontece que os Estados Unidos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, se tornou o grande líder no mundo. O inglês se fortaleceu como idioma internacional, o dólar se fortaleceu como moeda internacional e os Estados Unidos passaram a se meter em absolutamente todos os conflitos ao redor do mundo onde tivesse dinheiro envolvido. E por que se mete? Se mete por arrogância? Se mete porque é metido? Claro que não, se mete para fazer com que as coisas andem de acordo com o que favorecem os americanos e não os russos e os chineses. E quando eu digo americanos aqui nesse contexto, entendam as companhias americanas e os oligarcas americanos. Não vai pensar que aqui nos Estados Unidos não tem oligarca. Interesses americanos são dessa gente, né? Do pessoal que tem influência no poder e não do povo. Em guerras o povo só entra como massa de manobra. O povo entra para pagar imposto para financiar a guerra e entra também para tomar tiro, né? Porque político e magnata, oligarca não vai lá na linha de frente para resolver os problemas que eles têm com o outro país. Vai agorizada aí achando que está sendo patriota. Os interesses do povo são raramente defendidos em guerra. Às vezes é um pouco por tabela. Mas quem realmente está influenciando as decisões dos governos são as forças políticas e econômicas em 99% das vezes. E nesse caso não é diferente. A China já é a maior economia do mundo em poder de compra desde 2014. Mas o chefe do mundo continua sendo os Estados Unidos e a China obviamente quer mudar isso para que ela possa influenciar mais os eventos ao redor do planeta de uma maneira que favoreça mais os chineses, enquanto os Estados Unidos vai fazer de tudo possível para evitar com que isso aconteça. Ao longo da história são muito raras as passagens de bastão pacífica da liderança do mundo de uma potência para outra. Geralmente isso acontece através de uma guerra. Isso porque o país que deixa de ser o líder no mundo tem muito a perder com isso, tanto política como economicamente. Então, apesar de Taiwan ser sim um país com uma grande importância econômica para o mundo, quase todos os microchips fabricados no mundo vêm de Taiwan. Para você fabricar qualquer coisa que precise de componentes eletrônicos, você vai ter que ser amigo de Taiwan, você vai ter que ter uma parceria com Taiwan, mas o interesse dos Estados Unidos ali vai muito além disso. Os americanos sabem que muito provavelmente vão ter que travar uma guerra contra a China mais cedo ou mais tarde, e quanto mais isso demorar, pior fica para os Estados Unidos, porque a China não para de crescer e de fortalecer o seu exército, enquanto os Estados Unidos estão em claro declínio em muitos aspectos. A tendência é que daqui a 20 anos a China esteja muito na frente dos Estados Unidos, então quanto mais demorar, pior fica para os americanos. A gente também tem que pensar que os militares estão ali todos os dias só pensando em guerra, né? O que um exército faz no dia a dia é simular eventos de guerra contra os principais e mais prováveis inimigos do seu país. Então os americanos, sabendo que provavelmente vão ter que entrar em um conflito militar com a China em algum momento, vocês acham que eles preferem que esse conflito seja onde? Na Califórnia ou em Taiwan? É infinitamente mais fácil você lutar com uma linha de suprimentos que está ali a 150, 200 km de distância do que a 10 mil km de distância. Muito mais fácil você lutar contra a China se defendendo em Taiwan, que é uma ilha super fortificada, de acesso super difícil de desembarcar soldados, de atracar navio, com um clima que só abre 2 vezes por ano. Então é muito mais favorável para os Estados Unidos planejar uma futura guerra contra a China a partir de Taiwan do que em outro lugar. É muito mais vantajoso para os Estados Unidos lutar tendo 23 milhões de taiwaneses à disposição para pegar em armas
do que ter que enfrentar sozinho o exército da China com 3 milhões de soldados. Taiwan é para os Estados Unidos uma base terrestre, uma base militar terrestre encostada ali na China, que serve como um gigante porta-aviões, que serve como base, como fonte de suprimentos, e que num evento de guerra possibilitaria aos Estados Unidos impor um bloqueio naval à China através da ilha de Taiwan, impedindo que os chineses tenham acesso ao mar. E é por entender tudo isso que os Estados Unidos sabem que o dia em que a China resolver realmente atacar Taiwan, eles vão ter que entrar para a dança, porque não vão ter uma oportunidade melhor dali para frente para tentar parar os chineses. Agora, se essa visita da Nancy Pelosi é só uma decisão aí estabalhonada por parte dela própria, ou se os Estados Unidos está deliberadamente tentando provocar os chineses, eu vou deixar para vocês decidir, porque a gente só vai saber isso no futuro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, se você quiser ser meu amiguinho, e eu vejo vocês por lá. Tchau!